Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. É com muita alegria que novamente nós estamos aqui reunidos para juntos adorarmos e agradecermos o nome do nosso Deus, para exaltarmos louvores àquele que nos criou, aquele que é digno de receber tudo, toda a nossa honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade. E tudo que é em nós possamos render a Ele neste momento. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé neste momento. Vamos conversar com Ele. Pai de amor, Pai de eterna bondade, nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, ó Deus, porque a sua mão tem sido sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, obrigado pelas bênçãos, Senhor, obrigado pela provisão, ó Pai, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado. Ó Deus, e como é maravilhoso, ó Pai, a sua igreja está reunida mais uma vez para adorar ao Senhor, ó Deus, para bendizer o teu nome, ó Pai. Ó Deus, continua conosco, Senhor. Recebe, Pai, as nossas canções, os louvores, ó Pai, que brotam, Senhor, de corações, ó Deus, que desejam, que anseiam te adorar, ó Pai. Ó Deus, fala conosco através da mensagem que o Senhor já preparou o coração da sua filha, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos com gratidão. Amém. Amém. Aleluia. Quão grande é o amor do nosso Deus. Amém. Nós podemos louvá-lo, nós temos essa liberdade, a liberdade de expressar culto ao nosso Deus. Infelizmente há muitos lugares onde as pessoas nem sequer podem dizer o nome de Jesus, devido ao tamanho da perseguição, devido às ações do inimigo que agem através de vidas, através de pessoas. E por isso muitos não podem sequer louvar o nome do Senhor, mas nós temos esse privilégio de alçarmos a nossa voz, de nos rendermos a Ele publicamente. Nós não vamos perder a oportunidade, não é mesmo? Vamos adorar ao nosso Deus. Lord.
foi ali na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque imensurável, incomparável é o teu amor por nós. Obrigado, Senhor, por ter deixado tudo, a glória do Senhor, a majestade, simplesmente, ó Deus, por nós. Ó Jesus, em teu nome nós oramos com gratidão. Amém. Porque o nosso Redentor vive, nós podemos crer com alegria. Amanhã nós podemos crer com esperança que bons dias virão. Nós podemos viver bons dias em Cristo Jesus. Certa vez eu ouvi que não é necessário nós esperarmos que a morte chegue para nós vivermos o paraíso. Nós podemos vivê-lo aqui na terra, se nós decidirmos viver com Cristo Jesus. E você, meu querido, você decide viver ao lado de Jesus? Você escolhe viver ao lado do Senhor, viver o paraíso enquanto você está aqui? Não é preciso que a gente espere a trombeta tocar, não é preciso que nós esperemos a nossa partida para agora, para vivermos o melhor do Senhor, porque nós podemos experimentá-lo enquanto nós estamos aqui. E basta que nós nos rendamos a Ele dia após dia. Amém? Amém. Oh,
A graça do nosso Senhor e Salvador, ela é maravilhosa, não é? Amém, igreja? Amém. Amém. Olha, nós estamos em pequena quantidade, mas a nossa voz precisa ser uma voz de adoradores. A graça do nosso Senhor, ela é maravilhosa, não é mesmo, igreja? Amém. Amém. Isso nós podemos declarar com firmeza, com alegria. Continuemos o nosso louvor ao nosso Deus. Maravilhosa é a graça, imensurável amor, o amor do nosso Senhor Jesus.
Santo, Santo, eu sou
Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, obrigado, Senhor, esse é o louvor da sua igreja, ó Pai. Ó Deus, que cada canção, que cada hino que entoamos aqui neste momento tenha subido ao seu santo trono com um cheiro, um incenso suave e agradável ao Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, ó Pai. Limpa-nos, Senhor, dos nossos pecados. Nós queremos, Senhor, estar purificados para podermos achegar ao santo trono da graça, para podermos nos achegar ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos dia após dia em santidade, ó Deus, para que um dia nós possamos, face a face, cantar ao Senhor, assim como nós acabamos de louvar, ó Pai, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, nós estaremos aí ao lado do Senhor, cantando, entoando louvores a Ti. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a vivermos, ó Pai, uma vida santa e agradável ao Senhor. Ó Pai, continua conosco nesta noite, em nome de Jesus, Seu Santo Filho, ó Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, boa noite, graça e paz. Aqui primeiro agradecer ao nosso irmão Alisson, da Esteira de Manhã na Escola Dominical, está agora aqui conosco novamente. Deus continue abençoando o irmão. Está aqui também o Luan. Luan, veio trazer os avós hoje, né? Uma Aparecida, uma Nise. Muito bom, Luan. Volte novamente, né? Bom, eu sei que de novo nessa casa. Tiago também pode voltar sempre, Tiago? Deus abençoe. Irmãos, então a nossa campanha é Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. É isso mesmo? Então vamos falar de novo. Porque o Filho vive E voltará, vamos completar a missão. A nossa divisa está em Apocalipse 22, 20. Vamos lá? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Sim. Domingo passado, na nossa abertura aqui, nós temos a palavra do pastor João Marcos, né? Quando diz aí, Mariana, é melhor a expressão dele do que a nossa, né? Que ele está vivendo, está fazendo a campanha. Mas nós também devemos estar em nossa mente, né, essa questão missionária. Como a igreja aqui, né, sempre foi e é missionária, né, nas campanhas, fazendo missões internamente, né, quando sai o evangelismo, fazendo as nossas promoções aqui de evangelismo, né, as campanhas estaduais, nacionais, né, agora mundiais. Nós agradecemos a Deus, né, também agradecimento da convenção, né, Batista Missionária ali atrás. Eu acho que está pregado lá, se não está eu passei a mão da Neide, mas agradecimento da Junta de Missões Mundiais pelas ofertas que nós já enviamos, né, ao decorrer desse tempo, né, que eu vi aqui os valores menores, maiores durante esse tempo, né, agradecimento também deles. E agora, como eu já falei com os irmãos, aqueles papéis que eu distribuí aí, né, cada um com o seu alvo, né? Então, qual é o nosso alvo? Diz assim a Bíblia que cada um contribui conforme o propôs do seu coração, não com tristeza, nem não com tristeza, né?
Então, ou seja, para missões também é isso aí, né? Que Deus ama o que dá com alegria, né? Eu não terminei de completar o verso aí. Mas é porque Deus ama quem dá com alegria. Então é nosso alvo, é esse aí, é dar com alegria, é o alvo pessoal, e o nosso alvo pessoal será o alvo de toda a igreja, né? Como eu falei antes. Então, nesse momento nós faremos agora a entrega de dízimos, de ofertas também, né? Trazer aqui o gasofilácio, nessa caixinha ao lado, os irmãos têm a oportunidade de depositar aqui suas ofertas de missões, né? E durante esse tempo aí, durante esse tempo aí, nós vamos falando do nosso termômetro aí, né? Ainda não é conhecido o nosso termômetro, porque ainda não apareceram todos os tiquezinhos aqui dentro da caixa, né? Todos que foram distribuídos. Mas ao passo que for colocando aqui, a gente vai conhecendo, né? E nós damos graças por isso. Nós vamos assistir aqui um depoimento, né, do irmão que está, eu esqueci o lugar agora, no Amapá, no Panamá, no Panamá, mas é sobre o PEP, né, programa com as crianças lá, e nós vamos escutar e vamos saber o que ela tem a falar através desse vídeo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou a Carmen Lígia, sou a sua missionária no Panamá, trabalhando com os PEPs nas Américas. Mas vocês sabem o que é PEP, não é mesmo? PEP é a sigla para Programa de Educação Pré-Escolar. Trabalhamos diretamente com as crianças que têm entre 4 e 5 anos, ensinando os primeiros passos para a sua jornada na vida acadêmica. É justamente no PEP que as crianças aprendem as letras, os números, as cores. Cada criança passa 2 anos no PEP, recebendo também cuidados na área da saúde, com atendimento médico e aprendendo a importância de uma alimentação nutritiva e saudável. A criança é o nosso campo missionário e queremos que elas saibam quanto são amadas por Jesus, mas também elas são as nossas pequenas missionárias, porque levam Jesus para dentro de suas casas, compartilhando tudo que aprendem no PEP. Um exemplo disso é a pequena Jade do nosso PEP na República Dominicana, que ouviu sobre Jesus e o aceitou como seu Salvador. Desde então, a sua vida deu uma guinada significativa. A mãe da Jade disse: ficamos surpresos ao ver como ela falava com tanta confiança sobre o amor de Deus e sobre a importância de seguir a Jesus. A sua alegria e fé tocaram os nossos corações e sentimos também a necessidade de nos aproximarmos de Deus. A família passou a frequentar regularmente os cultos, motivada pelo entusiasmo da filha. Aos poucos, o seu testemunho começou a transformar o ambiente do lar. Percebemos que precisávamos do que ela tinha, disse o pai da Jade. No culto de domingo, toda a família confessou publicamente a sua fé em Jesus Cristo. A igreja, visivelmente emocionada, acolheu essa família com orações e abraços. É um milagre ver como Deus usou essa menina para trazer toda a sua família aos pés de Cristo. Isso nos lembra que o Senhor pode fazer grandes coisas através de pequenos corações, disse um irmão daquela igreja. A história dessa família inspirou toda a igreja, que pôde ver na fé da pequena Jade um exemplo de como Deus pode transformar de maneiras inesperadas e poderosas. O PEP salva as crianças, leva paz para as suas famílias e fortalece as igrejas. Com certeza, o PEP nasceu no coração de Deus e eu sou muito feliz fazendo parte de tantas histórias de vidas transformadas. Nas Américas, estamos em 17 países, em parceria com 430 igrejas e instituições, onde temos uma equipe de 699 missionários e educadores e 64 coordenadores. Todos juntos trabalhando para levar uma criança mais aos pés do nosso Salvador Jesus. Quando investimos o nosso tempo e nossos recursos para alcançar as crianças, estamos plantando sementes que germinarão e frutificarão para a vida eterna. Estamos investindo na transformação de gerações. Quem sabe entre elas estão pastores, missionários, engenheiros, advogados, médicos, professores, futuros presidentes de seus países que vão exercer suas
funções com dignidade e honestidade, buscando a direção de Deus, como elas estão vivendo agora, Pepe. A nossa missão ainda não completou, porque existem ainda milhares de crianças precisando receber cuidados, serem alimentadas e serem protegidas. Elas precisam de você, elas precisam de mim, elas precisam da Igreja de Cristo. Continuemos juntos trabalhando pela salvação das crianças, porque o nosso Salvador Jesus está vivo e voltará. Somente assim vamos poder dizer amém, ora bem, Senhor Jesus. Uma criança a mais para Cristo. Aceita o desafio? Irmãos, então está aí o depoimento da testemunha dessa irmã, né, que nesse trabalho com crianças. Poderia rápido, né, o vídeo, e a gente pode saber que tem aí vários PEPs, né, espalhados aí pelo mundo, né, trabalho com crianças, né, e ela testemunha ali da criança, né, que através dela levou a família a Cristo. Então isso é o que nós temos feito, né, com os nossos recursos, ou recursos que a igreja envia, cada irmão envia, né, então é parte disso aí. Eu não havia falado ainda, mas aqui está o QR Code, né, da campanha. Então, os irmãos, né, com seus celulares aí, só chegar aqui naquele, está no Google, acho que todos sabem aí, né? Está lá no Google, na câmera, aponta aqui, e aqui vai receber toda a campanha, né, de missões mundiais, vai poder assistir todos esses vídeos, as palavras, todos os encartes que tem. Então aqui tem todo o conteúdo. Nós vamos agora cantar a música, né? Os que já sabem, o que conseguiram aprender, e nós vamos estar também a oportunidade de trazer suas ofertas aqui, enquanto nós cantamos a música, né, de missões. Eu acho que tem um ali atrás. Pode colocar no nosso.
Desde as crianças aos mais velhos, que não haja barreiras, que nenhuma artimanha do inimigo, que nenhum homem, por mais perverso ou poderoso, tenha o poder de impedir o avanço da sua palavra nesse país. Mas que as suas igrejas cresçam, que o seu povo seja fortalecido. E não somente no Brasil, Senhor, mas oramos por todos os lugares deste mundo, sobretudo os lugares onde há perseguição, onde não há liberdade para louvar o seu nome e bendizer a sua glória. Orando para que nossos irmãos nesses lugares sejam fortalecidos e que a eles também possam chegar recursos para que a tua palavra possa prevalecer em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, parecido, está convidado. Quando eu venho, nós estaremos orando pelo pastor, a Irene, a Lorena, a Matheus, que estão em viagem, não sei outros, nós estamos retornando do trabalho do meu pastor em missões lá em Matozinhos, né? E também o Matheus e a Lorena retornando como é o nome mesmo? Missão Centelhas, né? Missão Centelhas, lá na cidade de esqueci o nome da cidade, lá perto de Capelinha, mas esqueci o nome da cidade agora. Mas nós estaremos orando por eles. Senhor Deus Pai, nossa graça a Deus, porque aqui a Deus estamos parte do teu povo, Pai, nós agradecemos por isso. Agradecemos a Deus porque pessoas daqui, a Deus, também estão em outros lugares, a Deus, fazendo missões, ó Pai, pregando o Evangelho ali, Deus, para que pessoas, outros, ó Deus, conheçam a tua palavra. Nós agradecemos por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor os traga em paz, ó Deus, guardados e protegidos, ó Deus, assim como o Senhor nos levou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu fui comigo de trazer a mensagem da palavra de Deus essa noite. Agradeço primeiramente a Deus, também aos irmãos, ao povo de Deus. E eu salvo a igreja no nome de Jesus nessa noite. Que Deus possa nos abençoar e através dessa mensagem deixar o recado de Deus para todos nós aqui presentes, né? Para as pessoas aqui que estão nos visitando. Eu vou falar de duas questões, dois pontos da questão da ressurreição. É interessante que no texto que eu escolhi, o emblema ali da Missões Mundiais está dizendo que ele vive e voltará, não é isso? Sim. Ele vive e voltará. E a palavra de hoje, vou falar nessa questão. Dois pontos da ressurreição que eu vou trazer aqui. O primeiro ponto da palavra, e os irmãos
pode abrir as escrituras da palavra de Deus aí, no capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24 de Lucas. Eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia. E antes de nós, o Marcos já orou, mas vou pedir mais uma vez que o irmão Joaquim nos eleva a Deus numa palavra de oração. Vai, irmão Joaquim. Se você quiser vir aqui na frente, por favor, você pode vir. Vou orar para nós aqui. Mais uma vez. Ora daí mesmo, vem cá. Pode orar para nós ir para o texto da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus. Damos graças a Deus pelo privilégio de entrar, estar mais na vida aqui. Deus, Pai, que nesse momento os textos que os olhos da terra, os teus ouvidos, na frente do nosso coração. Amém, Senhor. Eu peço que você vai escolher a mensagem desta hora. Eu possa usar pelo Senhor nesse momento, para transmitir a nós a tua palavra. Amém. Lorena, e todos os outros que estão aqui nessa batalha de evangelismo. Eles podem ter despertando a cada um de nós, a igreja de modo geral. Nós possamos sentir a necessidade de anunciar a tua palavra que você não conhece. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no mundo em que vivemos, há 3 grandes religiões estabelecidas no mundo. As principais 3 religiões. Claro que há milhares de religiões, há muitas religiões, muitas mesmo. Mas as 3 principais religiões do mundo, que se diz monoteísta, né, aquelas que se diz, né, que realmente fala de Deus ou coloca Deus em primeiro lugar, são as 3 principais religiões mais divulgadas no mundo. A primeira delas, vou aqui colocar aqui, não sei qual foi, mas vou falar das 3 aqui, em sequência. A primeira delas é o judaísmo, né, que foi ali estabelecido por Moisés ali no Monte Sinai através da lei de Deus. Essa é uma das principais religiões do mundo, é uma religião monoteísta, né, e exalta primeiramente o nome de Deus. A segunda religião, também conhecida no mundo, é o Islã. O irmão já ouviu falar do islamismo, né? Da qual é chamado povo muçulmano. Essa religião instituída por Maomé, né? O líder dessa religião, Maomé. Ela tem várias ramificações, como sunitas, xiitas e aí outras variações. E a terceira também grande religião é a religião cristã. E tem outras também, grandes religiões. Tem uma outra também, criada também por um líder, que é o budismo. Eu esse tempo atrás lá em casa, eu estava lendo uma revista, acho que faz um tempo já. Eu estava lendo uma revista secular, e aí, lá na China, na Baía de Hong Kong, a hora que você chega, logo que o navio desembarca, você entra na Baía de Hong Kong, é uma estátua enorme de Buda. Logo que você chega, você entrou na Baía de Hong Kong para desembarcar lá, ela está lá, supera uma montanha enorme, é que nem o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. Todo mundo vê lá aquela enorme imagem de Buda, né, com aquele barrigão. Os irmãos aqui devem saber, mais ou menos, conhecem mais ou menos esse personagem. Mas aqui nós vamos falar, então, dessas 3, por que eu estou falando aqui dessas 3 religiões? Se nós formos analisar essas 3 religiões, o fundador do Islã, Maomé, seus restos mortais estão depositados na cidade de Meca até hoje. Está lá. Tem que visitar a cidade de Meca lá. Os muçulmanos, parece que uma vez por ano, parece que tem o dever, a obrigação de ir lá em Meca visitar e fazer aquela enorme procissão lá. Maomé está lá, depositado lá.
Buda também está no túmulo sepultado. Eu não me lembro em que lugar que está, se é na Índia ou na China, onde foi criado lá o budismo. E por aí se vai. A outra religião, que foi instituída por Deus, mas também tem um líder, né, que os homens obedeciam, foi o judaísmo, da qual Moisés, nós sabemos que Moisés subiu lá ao Monte Horebe, lá Deus, ele morreu lá e ele foi sepultado lá, Deus o sepultou lá no Monte Horebe. Não se sabe, ninguém tem notícia de qual o local certo onde Moisés foi sepultado. Mas nesse texto aqui, Marcos 24, nós vamos ver as diferenças desses grandes 3 líderes e desse outro líder aqui, que é Jesus. Eu vou ler o texto, os irmãos vão acompanhar o texto e eu vou ler o texto. De Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas aos sepulcros, levando especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo que convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e então, voltando do sepulcro, anunciaram essas coisas aos 11 e aos demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam. E eis que dizia estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras, porém, lhes parecia como desvaios e não creio nelas. Uma coisa interessante aqui: o privilégio, primeiramente, de ver e de presenciar a ressurreição de Jesus, o meu privilégio foi dado às mulheres, né? Aqui está falando de Maria Madalena, né? Maria, mãe do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago é aquele apóstolo que é irmão de João. Não é Tiago, irmão do Senhor, mas o apóstolo Tiago, irmão de João. A mãe do apóstolo Tiago estava lá. E Joana, outra mulher, essa Joana, ela era mulher do contador, ou do procurador de Herodes. Era uma mulher rica de posse, da qual doava com os seus bens para manter ali o ministério de Jesus dos seus discípulos. E é uma coisa interessante nesse texto, que essas mulheres, no costume judeu, no costume judaico, e elas eram de Israel, eles tinham aquele costume de ungir o corpo.
elas foram para lá para fazer isso, para ungir o corpo de Jesus. No sepultamento judaico tinha essas coisas que eles praticavam. Então elas se levantaram. Uma coisa interessante aqui, hoje nós falamos na escola aqui acerca do primeiro dia da semana, que foi constituído. Está aqui dizendo que foi o primeiro dia da semana. Então no sábado era a Páscoa dos judeus. Então para nós o primeiro dia da semana, e é hoje, o primeiro dia da semana, foi a ressurreição do Senhor Jesus. E essas mulheres não presenciaram a ressurreição de Jesus. Então aqui, por que eu mencionei os 3 grandes líderes antes de Jesus das religiões? Porque Maomé está lá, o resto dos mortais de Maomé está até hoje lá em Meca, está lá acertado, lá o sepulcro dele. O sepulcro de Buda também está no mesmo local onde foi sepultado, morreu, está lá sepultado. O sepulcro de Moisés também está lá no Monte Horebe, ninguém sabe onde está, mas está lá sepultado. Mas o corpo de Jesus Cristo, e é interessante que o túmulo está lá, tá? Quem for lá na cidade santa, ou lá em Israel, lá, e o sepulcro de Jesus está lá até hoje, como testemunha que ele está vazio lá. Várias pessoas, inclusive até, já vi até o Cabrini, aquele repórter, né? Já vi uma reportagem com ele entrando lá, até no sepulcro lá dentro, para olhar, né? O sepulcro de Jesus, ele está vazio. Por que está vazio? Porque ele veio para morrer, ser crucificado, ser morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitado. Nós vamos confirmar essa palavra também em outros versículos da Bíblia, para se confirmar. Eu vou abrir a palavra de Deus, aqui fala dessas mulheres. Cada escritor aqui fala um pouquinho de forma diferente, mas confirmando o texto, fala também um pouquinho diferente. Eu vou aqui para Mateus 28. Daqui, acerca do versículo. E no fim do sábado, ou seja, no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai diante de vós para Galiléia. Então esse texto aqui confirma o que João Marcos, né, o evangelista João Marcos descreve. Vamos para outro texto. Está em João 20. Também a ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levai o Senhor do sepulcro, e não sabendo onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro.
E os dois discípulos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente, porque Pedro chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se viu no chão os lençóis, e todavia não entrou. Chegou, pois, Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam as Escrituras que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Uma coisa interessante que eu estava lá em casa hoje pensando sobre essa questão, primeiramente aqui da ressurreição, a confirmação de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, não está no sepulcro. A única religião, a única fé, a única crença que é o cristianismo confirma e afirma que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, se cumpriu nas Escrituras, até desde lá do Velho Testamento, que ele sofreria, morreria e seria crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. As Escrituras se cumpriram, elas se confirmam. Como não se confirma as questões das outras religiões? Então, em quem você vai poder confiar? Nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, ou em homens que criaram certas religiões? Né? Aí tem um detalhe que eu estava pensando lá em casa, para aqui da ressurreição. Vamos analisar, gente, quantas pessoas, vamos até esquecer lá o Velho Testamento, vamos vir de Jesus para cá. Quantas milhões e milhões de pessoas já não faleceram e estão enterradas no cemitério? Quantos? Só que em Três Marias, a cidade que tem mais ou menos 25 mil, eu acho que é 25 mil habitantes, ou que chega talvez ver aos 30 mil habitantes, quantas pessoas, né, já não foram enterradas naquele cemitério? Né? Quantas pessoas? Quantos municípios não tem aqui da cidade, aqui, próximo daqui, toda cidadinha, a Fenislândia, que é uma das nossas cidades pequenas, a gente tem um cemitério que tem pessoas enterradas. Quantos milhares e milhões de pessoas não estão sepultados desde que Jesus Cristo ressuscitou até hoje? Né? E não é só nos cemitérios. Quantas pessoas foram incineradas através de incêndios brutais, né, como as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, como o edifício Joel em São Paulo, algumas pessoas morreram incineradas, faleceram, viraram pó. Quantas pessoas morreram em naufrágio, né, como o famoso naufrágio de Titanic? Os corpos que desapareceram estão lá, no oceano, né? Você sabe, os peixes comeu e virou, não existe mais nada. Mas a palavra de Deus diz que os mortos hão de ressuscitar. O próprio Jesus Cristo diz, os mortos hão de ressuscitar. Agora você imagina naquele dia, quando Jesus, que o texto diz que ele, como ela diz lá no Hebreu, porque o Filho vive e voltará. Vive e voltará, porque o Filho vive e voltará. Um outro canto que nós cantamos aqui, o Cordeiro, né, que foi morto, é isso, mas que vive, né? E diz que ele é santo, né? Santo de todas as coisas, todo o universo criado repousa sobre os ombros de Jesus. Tudo ele mesmo diz, eu sou a alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então nós vemos que agora tem um detalhe da ressurreição. O profeta do Antigo Testamento, Daniel, acho que não sei se posso até estar enganado, mas Daniel 12, em que Daniel diz que
E naquele dia ressuscitarão uns para a glória e o gozo eterno, e uns para a vergonha e o desprezo eterno. Engraçado, Daniel já profetizava essa questão. Então aqui haverá ressurreição. E a ressurreição ela é uma só. A ressurreição vai ser uma só. E eu vou mostrar um outro texto agora que está em Apocalipse, interessante, que eu nem sabia sobre essa questão, por exemplo, que os textos iam bater aqui. Esse texto que eu trouxe para os irmãos, não sabia. Está bastante, bem parecido com o texto que eu trouxe. Agora eu vou para Apocalipse. Apocalipse 22. E aí nós vamos, né? Terminando também aqui a mensagem. Apocalipse 22, vou ler a partir do verso 7. Diz assim, dizendo Jesus aqui no texto: Jesus breve virá, eis que presto vem. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faça tal, porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro e adora a Deus. E disse-me: não cede as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. E quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Interessante essa última parte aqui. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus. Para quê? Para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Qual a cidade? O paraíso, a cidade eterna. Aqui não está falando de cidade terrena, está falando de vida eterna, de salvação, da vida por vir na glória eterna de Deus. Agora tem uma coisa, um detalhe aqui interessante: quem vai ficar de fora? Por isso que há ressurreição. Vai haver a ressurreição tanto de justo como de injusto. Quem vai ficar de fora nesse dia? Diz aqui o texto, o verso 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Só até aqui. Agora eu imagino uma coisa interessante.
A volta de Jesus, ela não foi marcada para que hora ou que momento acontecerá. Às vezes alguém pode pensar que ele virá num dia muito especial, e que eu vou estar aqui com os irmãos na igreja, e orando, né? De repente estou aqui, eu e o Kiko, né? Elício, todos nós aqui, Betina, nós estamos aqui num dia de quinta-feira, na semana de oração, nós estamos aqui orando e joelhando, e às vezes nós pensamos assim, que Jesus Cristo volta nessa hora. Não, irmãos. Ele vai voltar num dia comum, como qualquer outro aqui, como hoje, como qualquer outro. De repente alguém chegou cansado do trabalho, está lá debaixo do chuveiro tomando um banho, né, no dia de calor, água fria, gostosa do corpo, né, vou ficar mais um pouquinho aqui que está boa essa água. Pode ser nesse momento que ele vai chegar. Você vai estar pensando, por acaso, que Jesus Cristo vai voltar naquela hora? Eu não acredito que a pessoa está pensando naquela água gostosa que está caindo sobre o corpo ali. Foi um dia de calor, água fria, gostosa. Foi um dia frio, né? Aquela água quente. Eu gosto de um dia muito frio, aquela água quentinha. Não dá vontade de sair debaixo do chuveiro, né? Dá vontade de ficar muito tempo lá. Né? Ou então você pode estar lá, eu posso estar lá com a minha colher de pedreiro, lá suado. Eu não vou estar pensando que Jesus Cristo vai me voltar naquela hora, não, irmão. Eu vou estar lá pensando que eu tenho que sarfiar aquela massa, que vai chover, que o tempo está curto para me sarfiar, e que as horas estão chegando, que eu tenho que largar o meu serviço, e que o ônibus está lá me esperando para sair, eu tenho que ir lá chapar a massa, sarfiar, desempenar, dar uma limpada de guarda-vento. Eu vou estar pensando nisso. Dificilmente pode acontecer que alguém naquele momento esteja orando, pode, mas não vai ser o natural, o normal, não. Diz que a palavra de Deus naquele dia será uma grande alegria para aqueles que o quê? Que amam e obedecem esta palavra. Daquele que é santo se santifique, e aquele que é justo se justifique mais ainda, mas fala de outro, aquele que está nas baladas deste mundo, e continua. Só que tem um detalhe muito sério, e naquela hora não vai haver mais oportunidade, não vai haver mais cancelamento. Eu acho interessante que Deus ele não está sujeito ao nosso tempo de relógio. Pronto, né? O relógio que marca um minuto e hora. Não faz sentido. Vamos dizer o seguinte, que o dia hoje, no domingo, clareasse o dia e você, e o dia não passa, e o dia marcado, continua marcado, né? Tal, como se fosse meio-dia. Teria sentido você marcar a hora? Por quê? Se a hora não corre. Assim é Deus. Deus não está sujeito, ele é eterno, é presente. Então a hora de Deus pode ser a qualquer momento. O apóstolo Pedro fala lá no seu livro que para Deus não faz diferença de 1000 anos com um dia, com 1000 anos, não faz diferença, porque ele não está sujeito ao nosso tempo, ele é eterno. Nós é que estamos sujeitos a dia, horas, minutos, segundos, 10%, mas não. Só que tem um detalhe. Naquele dia, para as pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram, creem em Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e obedecer a palavra de Deus, naquele dia para essas pessoas vai ser muito dura. Eu imagino a situação dessas pessoas, de sair, pegar os cabelos da cabeça e sair gritando pela rua, gritando apavorado, como loucos, querendo uma chance e não ter mais chance. Uma vez aqui, eu contei uma experiência aqui, né, há muitos anos, irmão Joaquim, né, sabe disso, uma vez que terminou o culto aqui, eu cheguei em casa, e a Renata, a Ruth, ficou para trás. E aconteceu um negócio esquisito, e aí a mulher também saiu de casa, sei que a mulher tinha
entrar no quarto para se trocar para dormir, eu estou lá, e de repente, saindo todo mundo, e eu estava com o rádio naquela época, que era lá, o rádio fiscal, né? E aí, na mesma hora, naquela época, terminava o programa, e falava, nós estamos encerrando a nossa transmissão, e tum! Eu saio da rua, a Margarete também com o mesmo problema, a Margarete que era da Getsemane, no portão. Meu Deus e meus meninos! Eu falei, meu Pai do céu! Mas me deu uma angústia, um trem ruim que é inexplicável. Eu falei, olha, todo mundo foi, né, o Joaquim aqui, a igreja toda subiu, Denise, todo mundo foi, e eu dancei. Eu e a Margarida, oh meu Deus do céu, eu não suporto uma coisa dessa assim. Só foi uma pegadinha, não foi real. E quando for real? Que vai acontecer? E quando for real? Que faremos? Não há tempo mais, vai dar tempo, né? Por isso que Deus, a palavra de Deus diz que Deus tem o tempo de trazer todas as coisas ao que? A juízo. E a palavra de Deus diz que ele tem aqui o galardão para dar a cada um que, através do seu corpo, cometeram o bem ou o mal. Aqueles que cometeram o bem para a justiça e que cometeram o mal para a condenação e perdição eterna. Não tem outra forma. O Evangelho é simplesmente isso. É pegar ou largar. Não existe a questão de ficar em cima do muro. Não existe. Os irmãos já ouviram falar naqueles dois caminhos que a gente vai falar? Né? O caminho estreito, né? E o largo caminho. Não tem a terceira via. Não existe. Ou é para a direita ou é para a esquerda. Ou está certo ou está errado. Ou está do lado de Jesus Cristo ou está do lado de Deus, servindo a Deus, ou está do lado do inimigo mesmo, para ir para perdição mesmo. Não tem meio termo. Essa é uma coisa muito interessante. Então fica aqui, nesta noite, essa pequena mensagem no nosso coração, que nós possamos analisar isso. Muito obrigado. Vou passar aqui a palavra para quem vai dar os avisos aqui. Tem alguns avisos aqui. Nós agradecemos a Deus, né, pela palavra que ele trouxe. E antes de falar dos avisos, eu lembrava ali, né, que nós esquecemos de falar isso, mas agora é o momento. No próximo domingo, nós temos a Assembleia Administrativa, Assembleia de Prestação de Contas. Abri aqui, vou ler. Maquia? É isso? Então, edital de convocação. Primeira Igreja Batista, a pessoa do seu presidente, pastor Jonas Gomes Viana, nos de suas atribuições, convoca todos os membros para a Assembleia Extraordinária no dia 22 de março de 2026, às 9h30, aqui na sede. É isso mesmo? Então, às 9h30, próximo domingo, Assembleia de Prestação de Contas. No sábado, nós temos outro evento? Não. Então é isso. Na sexta-feira, nós teremos somente o ensaio. Né? Quinta-feira, culto, né? Às 19h30. Quinta-feira, quarta-feira, Jardim dos Pescadores, às 19 horas, né? Lá na congregação. E vamos colocar em pé, então. Nós vamos orar. Vou pedir ao Mercedes que esteja orando agora. Mercedes, pode? Agradecendo a Deus por mais esse tempo aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estar na tua palavra, ouvir a tua palavra. Ouvir, explicada, Pai, possa gravar no nosso coração. Abençoa, Pai, não conhecido, Deus, palavra maravilhosa, Deus.
nossa edificação com a sua filha, abençoa o instituto, o louvor, canal, Deus, que possa, Deus, abençoar cada um deles, em nome de Jesus, Amém. Deus abençoe a todos. Bom, vocês estão por aí, quinta-feira aqui e na quarta-feira, Jardim dos Pescadores, às 19 horas.